Jogos de terror baseados em histórias reais. O jogo de hoje é o Mr. Me, o açougueiro assassino. E provavelmente vocês conhecem ou já jogaram esse jogo, né? Mas vocês sabiam que ele foi baseado em uma história real? Não, né? Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar. Bom, gente, e o jogo foi inspirado no caso desse cara aqui chamado Joey Metheny. Bom, gente, o Joey era casado e tinha um filho, mas a sua esposa era viciada em drogas. E daí ela fugiu com a criança. E os motivos da fuga da mulher não foi esclarecido. Então o Joey acabou entrando em um estado de fúria e resolveu sair em busca dos dois. E ele passou dias procurando pela sua esposa e pelo seu filho, ele já estava exausto. Bom, e ele ficou procurando em casas abandonadas, embaixo de ponte, onde ele sabia que ela costumava se drogar. Mas a busca não teve sucesso. Mas em um dos locais que ele estava, ele acabou encontrando dois moradores de rua. E apesar dele não ter prova nenhuma, ele acreditava que esses dois moradores de rua tinham consumido drogas junto com a sua esposa. Só que esses dois homens não sabiam onde a esposa dele estava. Mas mesmo assim o Joey ficava insistindo que eles sabiam e não queria contar. Então foi daí que o Joey matou esses dois homens com um machado. Logo depois dele ter feito isso, ele encontrou um pescador que estava bem próximo dali onde ele matou os dois homens. Bom, gente, ele acabou achando que o pescador tinha sido testemunha do crime que ele tinha acabado de cometer. Então daí ele também resolveu matar esse pescador para esconder a prova do crime, ou seja, em curto tempo. Bom, e após ele cometer esses 3 assassinatos, ele acabou entrando em pânico e jogou os corpos em um rio para esconder as evidências. Mas isso não funcionou, e o Joey acabou sendo preso pela morte desses 2 moradores de rua, passando 1 ano e meio na prisão enquanto aguardava o seu julgamento. E durante a investigação, os corpos das pessoas que ele matou não foi encontrado, e por isso ele foi absolvido e liberado. Um grande erro? Sim. Bom, gente, o tempo que ele ficou preso não mudou nada pra ele. Bom, pouco tempo depois dele sair da cadeia, ele acabou matando 2 prostitutas. E desta vez, sem motivo aparente, em vez de jogar elas no rio, ele iniciou o sádico processo de desmembrar os corpos, armazenando as partes com mais carne em um refrigerador para fazer carnes de hambúrguer. Gente, ele misturava a carne das suas vítimas com carne de porco e vendia em uma barraca na beira de uma rodovia. Gente, e o pior é que as pessoas compravam e comiam e não percebiam nada e nem imaginavam do que era feito. Bom, gente, e cada vez que o estoque de carne dele acabava, ele ia atrás de mais vítimas, matava e fazia carnes de hambúrgueres. Ele ficava repetindo esse processo como a vida do ser humano não valesse nada. Ele ia lá, matava, pronto, triturava, fazia carne, coisa bem macabra. E no total ele matou 10 pessoas e ele acabou sendo capturado em 1996 durante a sua última tentativa de assassinato. A vítima dele conseguiu fugir e foi até a polícia. E após a sua prisão ele foi julgado e condenado à morte. Mas no ano de 2000, essa pena foi convertida em prisão perpétua, mas em 2017 ele acabou sendo encontrado morto na sua cela. Bizarro, né, gente? Imagine como ficou o psicológico das pessoas quando descobriram que comeram carne humana sem saberem, né? Curte e me segue pra parte 3 que tem mais histórias. Uai, seu app de vídeos curtos.